Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com o conteúdo de sistema esquelético, com a verificação de uma nova parte do sistema esquelético, que é o esqueleto, o esqueleto apendicular. Na última aula, a gente falou sobre o esqueleto axial e viu que ele é formado pela cabeça, pela coluna vertebral, pela caixa torácica, formado pelas costelas e o osso externo. Esse esqueleto axial é o eixo do nosso esqueleto. Associado a esse eixo existem os apêndices, né? São estruturas associadas. Por isso a gente tem o esqueleto axial. Vou esperar essa moto passar. O esqueleto axial é o eixo e o esqueleto apendicular são os apêndices associados a esse eixo. Quais são os apêndices? Os membros superiores e os membros inferiores. A associação dos membros inferiores e superiores ao eixo, ao esqueleto axial, está relacionada às cinturas superiores, a cintura clavicular, e a cintura clavicular não, a cintura escapular e a cintura pélvica, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai entender como o esqueleto apendicular está constituído e a sua interação com o esqueleto axial. Então, a gente tem alguns objetivos na aula de hoje. Primeiro, eu preciso que vocês conheçam os ossos que compõem os nossos membros superiores e as mãos, os membros inferiores e os pés. E que vocês também conheçam a cintura escapular, a estrutura da cintura escapular e a estrutura da cintura pélvica. Preciso que vocês tenham atenção nesses pontos para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que são o conhecimento dessa estrutura apendicular. Tudo bem? Então a gente tem a cintura peitoral, que é muito pouco chamada dessa maneira, ela é muito mais chamada de cintura escapular. E a gente tem a cintura pélvica, né, que é a cintura da bacia. Então é a região da bacia. Pelve é o termo em latim para bacia mesmo, né? Porque assim, a cintura pélvica ela tem esse formato, né, de mais ou menos uma concha, uma bacia. Então a cintura pélvica a gente traduziu literalmente para bacia. Então quando há uma fratura na cintura pélvica, geralmente a gente diz que fulano quebrou a bacia ou quebrou dos ossos da bacia. Os motoqueiros hoje estão que estão. E aí a gente tem os membros superiores e os membros inferiores, tá? Esse termo anterior e posterior eu não gosto muito de utilizar. Por quê? Porque quando a gente está descrevendo os membros, a gente sempre está usando o plano transversal, que divide o corpo em região superior e inferior. Se a gente faz o plano frontal, o plano coronal, que vai dividir as estruturas frontal ou anterior e as estruturas dorsais ou posteriores. Então eu não gosto muito de utilizar o termo anterior e posterior para membros, tá? E sim, eu acho mais adequado utilizar superiores e inferiores, mas é possível que vocês vejam em alguma literatura esses termos anteriores e posteriores. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é da cintura escapular. A cintura escapular é formada por dois ossos apenas. Como assim, Hudson? Apenas a escápula, que é o osso que dá nome à cintura. O que é a cintura? É o estreitamento do corpo. Então, a gente tem a cintura escapular e a cintura pélvica, né? E a gente tem a clavícula, né? Então, a gente tem aqui a escápula, que é esse osso plano triangular, que está associado, que tem uma articulação com a clavícula. A clavícula, por sua vez, tem uma articulação com o externo. Essa articulação da clavícula com o externo é a única articulação que nós vamos encontrar nos membros superiores com o esqueleto axial. A escápula ela está posicionada protegendo da primeira até a sétima vértebra. Essa posição frontal não é adequada, deixa eu utilizar essa daqui, ó, que é uma visão posterior, né? A gente tem aqui, ó, a escápula com a sua estrutura triangular, né? É um osso plano, quer dizer, ele é um osso fino. Aqui a gente tem a ligação com a clavícula. Percebam aqui, ó,
A escápula, ela vai recobrir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima costelas, né? Acho que eu falei vértebras, não, mas é costelas, a gente está recobrindo as costelas, tá? Então a gente tem esse posicionamento desse osso dado pela inserção dos músculos que estão nele associados. Ele não tem nenhuma articulação com o esqueleto axial. A única articulação dos membros superiores com o esqueleto axial é a ligação da clavícula com o externo. Tudo bem? E aí a gente tem aqui, ó, a escápula é fixada no lugar pela musculatura. A clavícula, ela tem duas articulações. A primeira articulação é com o externo. Então a gente diz que a articulação externo-clavicular. Externo-clavícula, articulação externo-clavicular. E a gente tem a segunda articulação, que é com a escápula, que é a articulação acromioclavicular. Acrômio, da região da escápula que vai ligar a clavícula e clavicular. Então essas são as duas articulações que são promovidas pela clavícula. Por isso ela é tão importante, porque ela faz essa fixação com o esqueleto axial, um único osso dos membros superiores que tem essa ligação com o esqueleto axial. Além disso, a gente tem os membros superiores, essa articulação gleno-humeral. Gleno é essa região da escápula que vai permitir a interação com o húmero, né, que é o osso do antebraço, essa região do nosso braço aqui, tá? Então aqui a gente tem os membros superiores. Nossos membros superiores são compostos por 30 ossos. 30 ossos, Hudson, não é? Mas vários ossos estão contidos na mão. A gente vai ver que os membros, os ossos grandes são a clavícula, a escápula, o húmero, a una e o rádio. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ossos grandes. Os outros 15 ossos, 25 ossos vão estar aqui, ó, na mão. São ossos bem menores, são ossos curtos. E a gente vai trabalhar eles em conjunto, tá? Então fiquem tranquilos que a gente não tem 30 nomes para decorar. A gente tem alguns nomes para decorar, alguns nomes para a gente localizar, mas a maior parte deles é muito fácil identificação. A clavícula todos nós já sabemos onde fica. A escápula a gente acabou de ver que fica na região posterior às costelas, então ela está na parte de trás das costelas, protegendo da primeira à sétima costela. O húmero é esse braço dessa articulação com o ombro aqui, né? O húmero é a articulação do ombro e com o cotovelo ele faz a articulação com o rádio e com a una. Vejam só o seguinte, na posição anatômica, com as palmas da mão voltadas para a frente, o rádio ele é lateral e a una ela é medial. Eu esqueci mesmo o que é lateral e o que é medial. A posição lateral é aquela que está mais distante do nosso eixo mediano aqui, né? Então imaginem que a gente consiga separar o corpo em duas metades. Esse é o nosso eixo mediano. Se eu tenho uma estrutura distante do meu eixo mediano, ela é lateral. Então, na posição anatômica, com as palmas da mão voltadas para a frente, o braço esticado, o meu rádio é lateral. Como é que eu vou saber, Rudes? O rádio ele está ligado ao pulso. E a região da mão que está associada também é lateral, é o dedão. Então o dedão a gente costumava brincar nas aulas de anatomia que o dedão é a antena do rádio. Então coloca na posição anatômica, com as palmas da mão voltada para frente, o rádio ele é lateral, ele está na mesma posição do dedão. Enquanto que a una é um osso medial, ele está mais próximo do plano sagital medial. Então ela está mais próxima do nosso dedinho também. Então a gente tem essa disposição. A gente tem a articulação desses dois ossos com o húmero no cotovelo. E esses dois ossos fazem a articulação com o nosso pulso, né? Nossa mão.
Na nossa mão nós temos os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e a falange. A gente vai falar deles quando a gente estiver explicando mão, tudo bem? Quando a gente estiver trabalhando mão, aí a gente fala especificamente do carpo, do metacarpo e das falanges. Os membros inferiores também são formados por 30 ossos. Então a gente pode dividir a perna em região superior ou região inferior da perna, ou a gente pode dividir a perna em coxa e perna, assim como a gente divide o braço em antebraço e braço, tá? Ou região superior do braço, região inferior do braço, tá? Isso vai depender da literatura que vocês estiverem lendo. Alguns livros usam duas nomenclaturas diferentes, tanto parte superior do braço, parte inferior do braço, parte superior da perna, parte inferior da perna, como antebraço e braço, coxa e perna, tá? Isso vai variar muito de literatura para literatura. Mas o que é importante a gente saber? Que a coxa ou parte superior da perna é formado pelo fêmur, e o fêmur tem essa articulação aqui com a tíbia e a fíbula, que é a parte inferior da perna ou a perna propriamente dita, tá? Nesta articulação a gente tem a patela. Eu não gosto muito de colocar a patela junto com o fêmur, porque o fêmur é um osso único dessa região da coxa, tá? A patela é um osso, a gente viu o maior osso sesamoide, o maior osso arredondado do nosso corpo, e ela tá com finalidade de proteger, aumentar a área de ligação dos músculos e dos tendões aqui no joelho. Na perna, a gente também tem dois ossos, assim como no braço. No braço, a gente tem o rádio e a una, e nas pernas nós temos a tíbia e a fíbula, tudo bem? Novamente, a tíbia é um osso mais denso, ele é mais grosso, ele é mais forte, e a tíbia ela é um osso mais fino. A tíbia, ó, aqui a gente está na posição anatômica, o pé voltado para frente. Então, se o pé está voltado para frente, a tíbia, ela é a fíbula, perdão, ela é mais lateral, enquanto que a tíbia, ela é mais medial, tudo bem? Então, a gente tem nessa posição a fíbula do lado de fora do corpo, voltado para o lado posterior, para o lado de fora do corpo, melhor dizendo, do que a tíbia voltada para o lado interno do corpo. Então a gente tem esses dois ossos formando a perna. Além disso, nós temos vários ossos nos pés. Nos pés a gente tem os tarsos. Nas mãos a gente tem os carpos, nos pés a gente tem os tarsos. E a gente tem, assim como nas mãos, os metatarsos. Nas mãos a gente tem os metacarpos, e a gente tem um conjunto de ossos que são comuns, tanto as mãos e os pés, que são as falanges. A gente vai detalhar esses ossos quando a gente estiver trabalhando também pés, tudo bem? Então a gente vai falar sobre a função dos membros superiores. Nossos membros superiores, eles evoluíram desde os animais quadrúpedes até os indivíduos bípedes, passando por adaptações bastante interessantes. Eles são responsáveis pelas nossas atividades manuais. Hudson, as mãos é que são atividades manuais, mas as mãos fazem parte dos nossos membros superiores. Eles se tornaram móveis e adaptáveis a uma vida livre bípede, tá? Então, quando a gente se tornou bípede, a gente ficou livre para utilizar os braços e as mãos para fazer outros movimentos ou outras atividades independentes do suporte do peso do corpo sobre uma superfície. Então, em os bípedes, os membros superiores não estão geralmente envolvidos na sustentação do corpo. Quando a gente ganhou a posição ereta, a gente deixou de utilizar os membros superiores como apoio do corpo para os deslocamentos, né? Essa estabilidade, a sua estabilidade foi sacrificada para ganhar mobilidade. Como assim, Hudson? Os braços têm um grande ângulo de movimento que as pernas não têm.
Por quê? Porque as pernas elas estão mais voltadas, os membros inferiores elas estão mais voltados à sustentação. Você também tem ângulos de aberturas com as pernas, mas existem movimentos com o braço que você não faz com a perna. Por exemplo, esse movimento de rotação estendido aqui, você não consegue fazer, uma pessoa normal não consegue. Alguns indivíduos com habilidades extraordinárias até podem conseguir esse movimento com a perna, mas esse não é um caso comum. Isso por quê? Porque as pernas elas evoluíram para nos dar sustentação e equilíbrio, enquanto que os membros superiores ganharam liberdade porque eles não têm mais essa responsabilidade de sustentação. Então eu ganho uma grande quantidade de mobilidade em relação a essa estabilidade. Nós temos nos membros inferiores relacionados à locomoção, sustentação do peso e no nosso equilíbrio. A gente vai ver como o nosso pé ele se modifica para aumentar a área de contato com o solo, o que nos traz mais equilíbrio, o que nos traz mais firmeza no processo de andar. A gente vai ver também que os ossos dos membros inferiores eles são mais grossos, eles são mais fortes, porque eles são que sustentam o peso de todo o esqueleto. Então eles também ganharam um nível de modificação anatômica devido a essa responsabilidade. E todo essa organização ela vem se adaptando, ela vem evoluindo de acordo com os nossos hábitos adquiridos. A pelve ou cintura pélvica é a confluência, é a união do tronco e dos membros inferiores. O centro de gravidade do nosso corpo é a nossa cintura. Quanto mais baixo você está com o seu centro de gravidade, maior é a sua estabilidade. Ah, Hudson, se eu ficar acocado, eu acho que eu fico menos estável do que ficar em pé. Mas se você abaixar levemente, flexionar levemente seus membros inferiores e dobrar o corpo um pouco para frente, você ganha a máxima estabilidade. Fica muito mais difícil você se desequilibrar nessa posição, porque o centro de gravidade do nosso corpo é a cintura pélvica. Podem perceber nos esportes, como é que os jogadores de vôlei, eles ficam preparados para receber um saque, eles ficam em pés, eles ficam totalmente agachados ou eles ficam com os joelhos levemente dobrados, abaixando um pouco o quadril para ganhar estabilidade. Exatamente, ficam nessa posição. A mesma coisa os goleiros. Como é que os goleiros fazem para se preparar para defender um pênalti? Eles ficam completamente em pés? Não, eles se dobram também, porque aqui eles ganham estabilidade para fazer movimentos de salto. Então a pelvis, a cintura pélvica, ela é o nosso centro de equilíbrio do corpo, né? Então, quanto mais alto é a pelvis, menor é o equilíbrio. Por isso as pessoas maiores elas têm um pouco mais de dificuldade com essa dinâmica, com o que a gente chama de conhecimento corporal, né? Relacionado a isso. Elas tendem a ter menos equilíbrio do que as pessoas menores. Agora, tratando especificamente dos membros superiores, a gente vai começar a falar do braço. Então, o membro superior ele pode ser chamado de braço, ou a gente pode dividir o membro superior em duas partes, né? Ele é formado por um osso, que é o húmero. Eu falei o contrário, né? O braço é essa região e esse é o antebraço. Acho que agora não me lembro como foi que eu falei. Mas se eu tiver falado errado, o braço é a formação do húmero e o antebraço é formado pela una e pelo rádio. Não me lembro como foi que eu falei anteriormente, mas de qualquer forma, esta é a informação correta. O húmero é o osso do braço, enquanto que o antebraço é formado pela una e pelo rádio. Tudo bem? O húmero ele articula-se com a escápula formando o ombro e articula-se com a una e o rádio formando o cotovelo. Então, este osso do braço, o húmero, forma duas articulações. A articulação com a escápula, que a gente chama de ombro, e a articulação com os ossos do antebraço, a una e o rádio, que são o nosso cotovelo.
A una e o rádio também fazem duas articulações. Elas fazem a articulação com o húmero e fazem as articulações com o nosso pulso, né, com os ossos da mão. Então a gente tem evoluído durante o período de existência na Terra para modificar os nossos membros superiores. Uma das grandes modificações nos hábitos que levaram às modificações anatômicas foi a deixarmos de vivermos em árvores para vivermos primordialmente na terra, com hábitos terrícolas, né? Isso transformou a forma com que o nosso esqueleto ele se estabeleceu, a forma com que ele se adaptou a esse novo hábito. Então os braços eles se encurtaram em relação às pernas. Então indivíduos que têm ainda o estilo de vida arborícola, eles têm braços mais longos que as pernas, enquanto que os indivíduos com estilo de vida terrícola, eles têm braços mais curtos do que as pernas, porque a gente deixou de utilizar os membros superiores como alavancas de apoio à nossa locomoção e passou a utilizar as pernas como elementos de locomoção e os braços para movimentos livres e as mãos para fazer manuseio. Então essa modificação na estrutura do nosso esqueleto apendicular está diretamente relacionada às modificações do nosso comportamento e nosso estilo de vida nos ambientes arborícolas ou terrícolas. Então aqui a gente tem o braço formado pelo húmero. O braço formado pelo húmero, eu realmente não sei se eu falei ao contrário, mas essa é a disposição. O braço formado pelo húmero. Aqui a gente tem a una e o rádio, tudo bem? O rádio, ele é mais lateral, esse aqui é o nosso dedão. Então, o nosso ombro está aqui, ó, meu esqueleto axial está aqui, ó. Aqui está o meu plano sagital medial. Se está mais próximo do meu plano sagital medial, esse é um objeto, uma parte mediana, né? Enquanto que ele está mais afastado, ele é um objeto ou uma parte lateral. Então, o rádio ele é mais lateral em comparação à una. Aqui a gente tem todos os ossos do carpo, que vão formar o nosso punho, né? E a partir disso a gente tem os metacarpos e as falanges. Quando a gente está falando de mão, a gente também está falando de outra ferramenta que passou por muito tempo de evolução. Então a gente tem mais de 60 milhões de anos, desde o princípio do esboço de uma mão na família dos Pleisiadapidae, Pleisiadapidae, e até encontrarmos a nossa mão moderna, com essa disposição do dedo do polegar a 90 graus, né, o que a gente chama de dedo opositor. Então, o que acontece? A gente tinha, no início, essa função da mão de agarrar galhos, de agarrar alimentos, uma variedade de funções dentro da nossa vida cotidiana, na época arborícola. Essa evolução das nossas patas, né, modificou-se, o que faz com que houvesse um grande reflexo na nossa anatomia. A gente vai ver que apenas os humanos é que liberam completamente as mãos do processo de locomoção, de sustentação do seu peso. É claro que, como a gente vê aqui, nos primeiros estágios de desenvolvimento, os bebês ainda utilizam os membros superiores para se deslocar no processo de engatinhar. Mas assim que eles adquirem a firmeza no esqueleto para manter a postura ereta e sustentar o peso apenas sobre os membros inferiores, as mãos ficam livres dessas atribuições, né? Então, a mão humana, ela tem essa capacidade, graças à sua disposição do dedo opositor a 90 graus. O tamanho do dedo
do polegar em relação ao dedo indicador e aos demais dedos da mão, de ter extrema força, né? Nós conseguimos manter pesos muito grandes sobre as nossas mãos e extrema delicadeza. Então, o toque que você faz em um animal de estimação, o toque que você faz em uma criança é diferente da força com que você faz para pegar um botijão de gás, um garrafão de água. Então, você é capaz de sustentar muito peso utilizando as mãos, mas você também é capaz de fazer movimentos muito leves, muito delicados. Por isso essa dualidade. E a única ferramenta na natureza que é capaz de fazer essas duas características de força e precisão e delicadeza são as mãos humanas. Isso por quê? Porque a gente se adaptou, a gente evoluiu. Aqui, ó, o gibão é um macaco arborícola. Então percebam que a mão dele é completamente diferente. O polegar, ele não fica a 90 graus. O polegar, ele é muito longo, ele é curto em relação aos outros dedos, então o gibão ele não consegue fazer esse movimento aqui, ó, de aproximação das falanges entre os dedos. Por quê? Porque nessa estrutura anatômica das mãos de gibão, essa anatomia favorece o agarrar, né? Então é como se fossem patas ou membros, órgãos de locomoção. O gorila é também um primata que não vive em árvores. Percebam que a mão dele já tem uma proporção mais parecida com a proporção do homem. Então aqui a gente já tem a relação entre tamanhos modificada, a estrutura da palma da mão também já está modificada, mas percebam também que não há a relação de tamanhos dos dedos que permitem a delicadeza no movimento e a precisão dos movimentos da mão. O humano, como deixou a postura quadrúpede para a postura ereta e livrou as mãos da responsabilidade de sustentar o peso e equilibrar o peso, permitiu o desenvolvimento desse componente dos membros superiores diferente dos outros animais. Então a gente tem uma disposição dos dedos, dos tamanhos dos dedos, da palma da mão específica para as habilidades manuais. Então nós conseguimos fazer a dualidade de fazer força, precisão e delicadeza com a mão. E como é que a gente divide a mão então, Hudson? A gente vai dividir a mão em algumas regiões. A gente tem a região do metacarpo, que deixou de ter uma configuração côncava quando em repouso, e nos indivíduos humanos, nos antropóides, ela é reta. Então, nos chimpanzés e nos macacos, quando a mão está em repouso, ela tem essa estrutura, deixa eu ver se dá para fazer lateral aqui, ó, côncava, tá vendo? Eles descansam assim. Nós não, nosso estado relaxado, essa estrutura do metacarpal aqui é reta. As falanges também se tornaram retas nos humanos, enquanto que nos pongídeos, nos macacos, num grupo de macacos, essa estrutura das falanges ela é curvada. E a gente tem aqui o polegar opositor, né? O polegar tornou-se mais longo quando comparado com os outros dedos, quando comparados ao indicador, ao mediano, o anelar e o mínimo, né? Então, a relação do tamanho do dedo dos humanos, do polegar dos humanos, em relação aos demais dedos, é diferente dos outros animais. Isso permitiu o aumento do comprimento e da rotação do polegar, o que tornou possível ele tocar a ponta do segundo, do terceiro e do último dedo. Então a gente tem esses movimentos que a gente estava falando. Isso é exclusivamente encontrados em humanos, essas características. Agora, como é que estão dispostos os ossos da mão? Os ossos da mão estão proximalmente. O que é a estrutura proximal? É a mais próxima da origem de inserção. É onde onde há a conexão com o antebraço
ou a região do nosso punho aqui. A gente tem os ossos do carpo. Esses ossos do carpo, eles estão dispostos em duas fileiras, com 4 ossos cada um. Vejam aqui, ó. Primeira fileira mais proximal, segunda fileira mais distal, tudo bem? A primeira fileira, vamos começar na ordem, a gente está por aqui, a gente está começando aqui, ó. Então a gente tem o trapezoide, que é esse, o trapézio, perdão, o trapezoide, o capitato, o amato. São a segunda fileira. A gente está aqui a estrutura mais proximal e a estrutura mais distal. Tudo bem? Então a gente tem esses 4 primeiro. Trapézio, trapezoide, capitato, amato. Na fileira mais proximal, a gente tem o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Outros 4 ossos carpos, tá? Então, esses 8 ossos são ossos que compõem a família dos carpos. Além deles, a gente tem essas estruturas aqui, ó, de 1 a 5, que são chamados de metacarpos, tá? Então, os metacarpos, eles são essas estruturas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem? Então, a gente tem esses metacarpos, são a palma e a costa das nossas mãos. Esses metacarpos formam a palma da mão. Os carpos, eles formam o pulso. Os metacarpos vão formar a palma da mão. E aí a gente tem as falanges. E aí a gente divide as falanges em proximal, mediais e distais. A gente tem 5 falanges proximais, 4 falanges mediais e 5 falanges distais. Ué, Ruth, está faltando uma falange medial aí. Quem é que perdeu uma falange? O dedão. O dedão tem um metacarpo. Aí ele tem, vejam aqui, ó, 1, 2 falanges. Enquanto todos os outros dedos têm 1, 2, 3 falanges. Por isso que a falange medial é só 4, porque a gente não tem essa articulação. Se você parar para ver sua mão, você tem essa articulação aqui do seu dedo, 1, essa daqui 2 e essa daqui 3. O dedão não tem essas 3, ele só tem 1, 2, tá vendo? Então ele não tem uma falange medial, por isso que a gente só tem 4 falanges mediais. Como é que são chamadas essas falanges mediais, Hudson? A gente vai chamar de falange medial 1, 2, 3 e 4. Falange 1, 2, 3 e 4. Falanges distais 1, 2, 3, 4 e 5. E a gente vai chamar de falanges proximais 1, 2, 3, 4 e 5. Ora, Hudson, então é muito simples, né? A gente tem os 8 carpos, que aí a gente vai ter que lembrar os 8 elementos, né? O amato, o pisiforme, o piramidal, o semilunar. A gente tem vários ossos do carpo, que a gente tá vendo aqui. Esses a gente vai precisar conhecer. A gente precisa saber todos os ossos da mão, Hudson? Não, a gente só precisa conhecer esses ossos, tudo bem? Enquanto que os metacarpos, eles são numerados de 1 a 5. As falanges distais são numeradas de 1 a 5. As falanges mediais são numeradas de 1 a 4. E as falanges distais também são numeradas de 1 a 5. Então aqui a gente tem os metacarpos, as falanges proximais, as falanges mediais, as 4 falanges mediais e as 5 falanges distais. Ok? Esses são os ossos da mão. Uma coisa bastante interessante que a gente tem de ver é a anatomia da nossa mão comparada à anatomia dos nossos primatas não humanos. Essa relação de tamanho do polegar com os outros dedos nos permite este movimento aqui. O movimento de pegar o objeto para escrever, por exemplo. Os nossos primos
macacos, eles não conseguem fazer esse movimento. Por isso eles têm muita força nas suas mãos, mas não tem tanta precisão nos movimentos, não tem tanta delicadeza. Já tem um vídeo muito interessante de um macaco quando na corrida espacial, os russos treinaram um cachorro e os americanos estavam treinando um macaco para ser os primeiros organismos vivos a serem lançados ao espaço, né? E o macaco treinado pelos americanos, ele conseguia fazer contas, ele conseguia fazer cálculos. E aí ele aparece no vídeo, ele fazendo conta e cálculo, e ele toca na tela assim. Ele não consegue fazer esses movimentos assim. Ele usa a posição das costas da mão, a falanges para tocar na tela, né? Em vez de usar as falanges mais distais, ele usa as falanges medianas, por causa dessa dificuldade de movimento com as mãos que os nossos primatas não humanos têm com a disposição da anatomia da mão. Outro componente do esqueleto apendicular que nós vamos trabalhar são os membros inferiores. Os membros inferiores formam a coxa, o osso da coxa é o fêmur, e a perna, que tem dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. Tá? Então a gente pode separar na perna superior, que é o fêmur, e a perna inferior, que é a tíbia e a fíbula, ou a gente pode separar em região da coxa, que é o fêmur, e a perna, tíbia e fíbula. O fêmur articula-se com o ilho, que é um osso da nossa cintura pélvica, tá? Nesse côndilo femoral aqui é a epífise, é o nome específico da epífise do fêmur. Isso vai estar articulado na cintura pélvica. Outra articulação que o fêmur tem é o nosso joelho, que faz a articulação com a perna, que é a tíbia e a fíbula. A tíbia e a fíbula, por sua vez, também fazem duas articulações, uma com o fêmur e outra com o nosso pé na altura do nosso tornozelo. Então, a nossa perna, assim como os braços, elas também evoluíram para nos dar a sustentação e o equilíbrio necessários para a manutenção da nossa postura bípede. Então a gente tem uma progressão nessa organização, nessa anatomia. Então as pernas tornaram-se mais longas em relação aos braços. A gente viu que os braços mais longos mais relacionados ao comportamento arborícola, né? Enquanto que o comportamento terrícola, as pernas são os membros mais longos. O fêmur tornou-se o osso mais longo do esqueleto. Essa região da nossa coxa contém um único osso de um diâmetro muito, muito grande, com uma grande camada de osso compacto para sustentar muito o peso. O côndilo femoral, que é a cabeça do fêmur, na epífise do fêmur, ele evoluiu de forma visível. Nos macacos, ele é mais arredondado, enquanto que nos humanos, ele virou uma meia esfera, uma meia lua, né? Uma meia bola, essa epífise da cabeça ou cabeça do fêmur. Então aqui a gente tem o fêmur, aqui a gente tem as epífises femorais, né? Aqui a gente tem a patela, o osso sisamoide do joelho. Aqui a gente tem a fíbula e a tíbia. Então a gente tem uma articulação do fêmur com o quadril, com a cintura pélvica, e uma articulação do fêmur com a tíbia e a fíbula, que compõem a perna. E a gente tem a articulação da tíbia e da fíbula com o pé na região do nosso tornozelo. A estrutura do nosso pé ela é muito parecida com a estrutura da nossa mão, do ponto de vista da disposição dos ossos. Então lá na mão nós tínhamos os carpos, não é isso? Os carpos. E aqui a gente vai ter os tarsos, tá? Então a gente tem 7 tarsos. Quais são os 7 tarsos? O calcâneo, o talos, o navicular, o cúbico. Aí a gente tem o cubiforme 1, o cubiforme 2 e o cubiforme 3. Eu vou ter uma outra imagem que vai demonstrar cada um. Esse aqui é o calcâneo,
esse aqui é o talos, aí esse daqui é o navicular, esse é o cúbico, aí o cuneiforme 1, 2 e 3, tá? A gente tem aqui o metatarsus, né, que vão formar o peito do nosso pé e a sola do nosso pé. Até mudei a minha posição aqui, mas eu não vou conseguir trazer minha perna para mostrar aqui na câmera. Toque você aí no seu pé. O calcanho é a parte do calcanhar. Os metatarsos são o peito do pé e as falanges são os dedos, né, o que compõem os dedos. Aqui está a estrutura. Então, ó, a gente tem os tarsos. O tarso 1 aqui é o talos. O 2 é o calcânio. O 3 é o navecular. O 4, o 7 é o cúbico, que é a disposição que eu tinha mostrado aqui, né? O 7 é o cúbico. Aí a gente tem primeiro cubiforme, segundo cubiforme, terceiro cubiforme. Então a gente o cúbico, cubiforme 1, cubiforme 2, cubiforme 3. Em amarelo nós temos os metatarsos, aí a gente tem falanges proximais, falanges medianas e falanges distais. Percebam novamente, 5 falanges proximais, 4 falanges medianas e 5 falanges distais. Aonde é que está faltando uma falange? No dedão. Novamente, nosso dedão não é composto por 3 falanges, ele é composto apenas por 2 falanges. Aqui a gente tem a estrutura das falanges. Ó. Falange proximal, todas as 5. Falange mediana, o dedão não tem falange mediana, então a gente tem 1, 2, 3, 4 falanges medianas. E as falanges distais, conforme a gente tinha visto nos dedos das mãos, exatamente na mesma distribuição. Nossos pés, acreditam os anatomistas, né, os estudiosos da anatomia e da evolução, foram os componentes do nosso corpo que mais passaram por evolução. Por quê? Porque os pés eles eram como segundas mãos para os gibões, como os indivíduos arborícolas que são. Então, os macacos estritamente arborícolas, eles usam mãos e pés com a mesma facilidade, né, com as mesmas finalidades. Conforme a gente vai ganhando, ó, o pé do gorila, como é mais próximo do nosso. O gorila já é um macaco terrícola, né? Que anda sobre 2 patas, mas não num movimento natural. Ele pode andar por 2 patas, mas durante o deslocamento em longas distâncias ou em grande velocidade, ele também sempre usa o apoio das mãos. Então, é o que mais modificou com a evolução e é o conjunto anatômico que permite a marcha ereta nos bípedes. Por que isso aqui é importante? Vejam que o volume do nosso solado do pé, ele aumentou em relação aos outros primatas não humanos aqui, em relação aos primatas não humanos, aos macacos aqui. Ó. Por que isso? Porque isso vai ser importante para ganhar estabilidade, para dar naturalidade no nosso caminhar sobre 2 patas, né, 2 pés. Então, os pés também podem ser divididos em regiões, que as regiões do taço formam a articulação do tornozelo com a tíbia e a fíbula. Seus ossos são o seu osso mais importante é o calcânio, né? Essa extremidade, eu fico tocando como se vocês pudessem ver. Essa extremidade pontiaguda, né? O osso pontiagudo aqui do nosso calcanhar. A gente tem na evolução esse calcânio aqui, ele passou a ser tocado no solo. A gente utilizava um tipo de deslocamento que era mais próximo, utilizava mais a ponta dos pés, os dedos, né? E o calcanhar ele vai ganhando espaço conforme a gente vai aumentando a superfície de contato do pé com o solo, para que nos dê mais equilíbrio no movimento de andar. A gente também tem a região dos metatarsos, né? Que é o nosso peito do pé. E também houve um aumento de área do contato quando a gente passou dessa posição digitígrada
para uma posição planígrada. Plantígrada. O que é digitígrada? Quando a gente anda na ponta dos pés, quando você tende a utilizar, a manter o peso na parte anterior dos pés, né, na região das falanges, por isso que é digitígrada, por causa das digitais. E plantígrada é quando você tem a planta do pé toda sob o solo. Então digitígrada é assim, na ponta dos pés, e plantígrada é assim, com a planta dos pés na posição. Isso favoreceu o nosso desenvolvimento, favoreceu a forma com que a gente ganhou a capacidade de andar sobre duas patas. E por fim, a gente tem a última parte do sistema apendicular, que é a cintura pélvica, a região onde os nossos membros inferiores eles estão conectados, inseridos, de maneira a se articular com o nosso esqueleto axial. Então, a nossa cintura pélvica, nossa pelvis ou nossa bacia, ela é formada por 3 ossos que estão fundidos: o osso íleo, ou região ilíaca, o isquio e o pubis. O sacro é a região do final da coluna vertebral. Lembra que a gente tem a região sacral da coluna vertebral, antes do cóccix? Então, o sacro ele também vai estar associado ao encaixe do íleo, do isquio e do pubis, para formar o que a gente chama de cintura pélvica, tá? Os ossos pares, eles formam asas arqueadas. A gente vai ver isso, eles parecem as orelhas do elefante. E elas estão unidas pela sínfise pubiana. Então a gente tem o pubis e o pubis, ele tem uma sínfise, tem uma solda, né, que é chamada de sínfise pubiana. Essa cintura pélvica, ela também passou por evolução. A cintura pélvica nos quadrúpedes, ela é bastante diferente em relação aos indivíduos bípedes. Por exemplo, o osso íleo encurtou e alargou-se, aumentando a área de inserção dos músculos glúteos, os músculos que vão permitir a movimentação dos meus membros inferiores. Eles estão dispostos de maneira diferente nos bípedes, porque essa região ela precisa ser mais encurtada e mais alargada. O isquio ele encurtou. Então esse processo evolutivo levou a uma estrutura estreita e comprida, que era encontrada nos quadrúpedes, para uma estrutura larga e curta, encontrada nos bípedes. Isso também para favorecer o equilíbrio, a sustentação do peso, a mobilidade, a velocidade de deslocamento que são encontrados nos indivíduos bípedes em relação aos indivíduos quadrúpedes. O aumento da cintura deixou de pressionar o tórax e favoreceu e facilitou a manutenção da postura ereta, como sendo a nossa postura natural. Então aqui a gente tem, ó, parece 2 orelhas de elefante, não parece? A gente consegue aqui, ó, alguns alunos colocavam até a cabecinha aqui, ó, com a tromba para demonstrar essa estrutura. Então aqui em amarelo a gente tem o íleo, ou região ilíaca, né? A gente tem o isquio em azul e o pubis. Esses indivíduos eles vão se encaixar assim, ó, pubis com meus dedões são o pubis, tá? Então eles vão se encaixar assim, assim. Aqui é a sínfise pubiana e aqui atrás vai estar a parte do sacro, do final aqui a imagem melhor. O final da coluna vertebral. Então aqui a gente tem a crista ilíaca, imagina aqui, ó, não parece um elefantinho aqui, ó? A gente tem a crista ilíaca, essa borda aqui do íleo. A gente tem o acetábulo, essa região onde vai haver a articulação com o fêmur, tá? A gente tem aqui o isquio e o pubis. Aqui a gente tem, ó, a sínfise pubiana. Essa estrutura aqui, associada ao sacro, forma esse círculo aqui, ó. Não é? A gente chama isso de círculo pélvico. E o círculo pélvico, a estrutura da cintura pélvica como um todo, ela vai mudar entre homens e mulheres. Há um ponto que a gente pode determinar se o esqueleto é masculino ou feminino, avaliando apenas a cintura pélvica. Nos homens, essa cintura pélvica ela é mais
é mais estreita e mais larga, mais alta. Nas mulheres, a cintura pélvica é mais próxima a um assento, que é como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui em homens, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que é mais alta, tá vendo? Enquanto que nas mulheres, isso parece mais um assento. Percebam também a diferença nesse círculo pélvico aqui, ó. Como nas mulheres, esse círculo pélvico aqui é muito maior. Por que que nas mulheres é muito maior? Exatamente, por causa da gestação, do nascimento da criança. Essa abertura aqui tem que ser suficiente para passar a criança, né, ao deslocamento aqui da sínfise pubiana aqui para que haja a passagem. Então, quando a gente compara a constituição da cintura pélvica de homens e mulheres, a gente vê que os ossos dos homens são maiores e mais pesados, a superfície articular são maiores, a inserção dos músculos são maiores, e esse ângulo aqui, ó, na sínfise ou arco pubiano aqui, ó, é de apenas 45 graus. Nas mulheres, a pelvis é mais larga e mais rasa. Então ela parece a nossa cintura pélvica dos homens é assim e das mulheres é assim, ó, parece um assento, que é para a criança sentar, né, durante o desenvolvimento, e depois ela gira para fazer o nascimento, né? Então a gente tem o espaço pélvico maior, essa região do círculo pélvico aqui maior, e a gente tem o arco de 90 graus. Olha só essa abertura aqui, como é bem mais ampla em relação à abertura do arco pélvico dos machos. Então, com a comparação da estrutura pélvica das mulheres e dos homens, e a gente relacionando essas modificações nas mulheres à gestação e principalmente ao nascimento, a gente finaliza o nosso sistema esquelético. A partir de agora, a gente vai mudar o nosso assunto para um novo sistema. Nas aulas, na próxima aula, a gente vai tratar sobre uma aula prática do sistema esquelético, e aí a gente parte para um novo assunto que deve ser abordado. Ok? Um abraço, meus queridos. Se cuidem. Cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa terminar essa fase difícil das nossas vidas. Até... Opa! Errei de novo. Até uma próxima. Abraços.